Olá, seja bem-vindo ao curso Direitos da Startup. Nós estamos na aula 9 do curso, vamos falar sobre relação com prestadores de serviço. A última aula foi uma aula que nós falamos sobre a relação com os colaboradores. E foi bem detalhado a questão do vínculo de emprego, onde nós utilizamos a CLT como a nossa lei, que regula os contratos entre os empregados, mas demos bastante ênfase ao contrato também de prestação de serviço com os nossos colaboradores, ou seja, não utilizamos a CLT para fazer a regulação dos contratos, e sim o Código Civil para gerir aí as cláusulas do contrato de prestação de serviço. Então, foi explicado, obviamente, o risco disso, de ser reconhecido o vínculo de emprego na Justiça do Trabalho, e, obviamente, o objetivo daquela aula foi como minimizar esses riscos, não por uma questão de fraudar a lei, mas sim por uma questão de se adequar à realidade, ou seja, a nossa lei ela prevê que o que é real é o que vale. Se a pessoa não é, de fato, o seu empregado, não faz sentido ela ser reconhecida como empregado lá na frente. Então, por isso que o contrato de prestação de serviço com o seu colaborador ele é muito importante. Assim como o contrato de prestação de serviço com terceiros. Então, hoje, nós não estamos falando sobre os trabalhadores que trabalham diariamente na sua empresa, que tem aquele vínculo formal constante. Sim, são pessoas terceirizadas. Embora essas pessoas terceirizadas, muitas vezes, tenham um contrato onde é feito ali um trabalho constante, muitas vezes até diário. É isso que nós vamos falar, como lidar com esses prestadores de serviço. É isso. Seja muito bem-vindo. Se você tem alguma dúvida, escreva para o meu e-mail, manda uma mensagem de WhatsApp. Se você não é meu aluno e por algum motivo está vendo esse vídeo, fique sabendo que eu tenho material desse vídeo, pode solicitar para mim e eu envio esta apresentação. Então, vamos lá. Para que contratar um prestador de serviço? Quais são os motivos que levam uma empresa, ao invés de contratar um empregado, contratar um prestador de serviço? Quando a gente vai falar aqui no prestador de serviço, é aquela pessoa que é terceirizada. Ela não faz parte do quadro de empregados da empresa. Então, ele é uma pessoa de fora que está te auxiliando. A primeira motivo é a redução de custos. Como nós estamos falando aqui, é um curso de startups. Startups nada mais é do que uma empresa, como qualquer outra, só que ela está em estágio inicial e, de alguma forma, ela tem um produto, uma solução, um modelo de negócio e ele é diferenciado dos demais por conta de que se busca a escalabilidade, replicar esse negócio. Então, é um negócio que tem que tomar uma certa atenção e a relação financeira ela é muito importante. Então, muitas vezes, o dinheiro da startup ele é concentrado num departamento, muitas vezes ele é concentrado na expansão da empresa, concentrado no marketing, então não tem como você ficar esbanjando dinheiro, certos departamentos, como muitas empresas aí fazem. Por exemplo, a gente tem aí um contrato com cowork, então seria um prestador de serviço. Uma empresa normal, muitas vezes, ela aluga um prédio, reforma esse prédio, coloca os próprios móveis, coloca ali uma recepcionista, coloca um segurança. Então, isso aí gera um custo e a startup, ao fazer a gestão dentro de um cowork, já tem tudo isso daí já pré-determinado, já contratado, não precisa de comprar móveis, não precisa contratar recepção. Então, é um exemplo, né, de como você reduz os custos e, principalmente, na esfera trabalhista. Como foi dito e todo mundo sabe,
que o custo da mão de obra é o que mais pesa numa empresa. Então, uma das formas da startup reduzir o custo sem enxuta, né? Reduzir o custo na prestação do serviço. E o outro grande motivo é os sócios manter o foco no negócio. Nós estamos falando aqui de empresas inovadoras, empresas que estão criando soluções aí diferenciadas, que requerem grande energia para que isso dê certo. Então, o sócio não pode ali ficar preocupado com questões rotineiras da empresa, que isso vai atrapalhar o crescimento da empresa, muitas vezes pode até inviabilizar. Então, para que a gente vai contratar um terceirizado? Para reduzir custos e para focar no nosso negócio e deixar que outros profissionais, né, façam o trabalho que dá para ser terceirizado. Nem tudo dá para ser terceirizado, né? Em termos de economia, vamos falar aqui já da economia, antes de passar para a parte do que deve ser terceirizado, né? Obviamente, a primeira questão é em relação ao vínculo de emprego. Se você contrata um funcionário, você tem que pagar diversos direitos trabalhistas previstos na CLT. Quando você não atua, né, de acordo com a CLT, você atua de acordo com o Código Civil, por exemplo, aí você não tem, né, obrigações trabalhistas previstas ali na CLT, como férias, 13º, fundo de garantia, entre outros direitos, dependendo da categoria. Então, ele é muito mais barato e, obviamente, sempre falando que ninguém está aqui para burlar a lei. Como eu falei na última aula, são 4 requisitos para ser considerado empregado. Então, quais são a pessoalidade, a onerosidade, a subordinação e a não eventualidade. Qualquer um desses que não estiver presente, ele não é seu empregado. Então, não é que é a burla, é a realidade. Então, por exemplo, um contrato de um freelancer, ele não tem uma habitualidade. Você vai contratar, ele vai prestar um serviço, pronto. Então, essa contratação, ela não se encaixa na CLT. Não se encaixando na CLT, obviamente, você não tem obrigação de pagar todos aqueles direitos. Então, esse é uma grande economia. Outra economia é um preço de mercado. Quanto que custa para você contratar aí um determinado tipo de profissional? Você vai pagar o preço de mercado, você vai pagar o preço que todo mundo está pagando. Diferentemente do trabalhador, quando você, dependendo da categoria, você contrata, já vem o valor mínimo, né? Um valor mínimo definido, é o piso da categoria. Então, independentemente da sua empresa dar lucro ou não, ser saudável, não importa, você tem que pagar aquele valor. Então, você não tem como barganhar, né? E outra coisa também, o fato de você contratar um serviço terceirizado, que muitas vezes são feitos fora do ambiente da empresa, você não precisa se preocupar em alocar aquela pessoa dentro da empresa. Então, você gera uma economia aí que você não precisa ter um espaço físico para ela, você não precisa ter um computador, você não precisa pagar transporte, não precisa pagar alimentação, entre outros materiais aí que o empregado usa, né? Então, realmente é uma grande sacada aí para quem está trabalhando com startup. Muitas startups aí a gente sabe, né? A história está aí para comprovar, surgiram em garagens, em coworks, em uma sala, como você tem ali 1, 2, 3 sócios, mas por trás disso você tem um time que está espalhado até pelo mundo aí para fazer esse negócio acontecer. É isso que é algo muito interessante para a gente que vive esse mundo das startups. É algo que, na minha opinião, é muito vibrante. Você poder contratar uma pessoa aí de qualquer parte do mundo para trabalhar junto com você, sem precisar ter o risco aí de um vínculo de emprego. Então, economia, com certeza, é um dos principais fatores, né? E o que pode ser terceirizado? Vou fazer um parênteses aqui, que eu acho muito importante, para não gerar uma confusão. Nós tivemos, no ano passado, a reforma da CLT. Em 2018, houve uma reforma na lei trabalhista. Logicamente que
não temos ainda uma lei perfeita de talvez o que o mercado, assim, as empresas anseiam. Ela continua tendo algumas regras aí que dificultam a contratação, mas a principal mudança foi que as atividades podem ser terceirizadas, são qualquer tipo de atividade da empresa. O que quer dizer isso? Antes da reforma da CLT, a regra era somente as atividades meio, as atividades rotineiras poderiam ser terceirizadas. Então, vamos dar um exemplo. Uma empresa, uma fábrica de automóveis, uma montadora. O que você pode terceirizar ali? Qual que é o objetivo da montadora? É montar carros. A fábrica de carros, ela utiliza aí as peças de vários fornecedores e a montadora faz ali a montagem do carro, a preparação para ser vendido. O que você poderia terceirizar nessa fábrica? Serviço de limpeza, de portaria, administrativo, tudo que não tem a ver com a finalidade da empresa. Hoje não, com a nova CLT você pode terceirizar qualquer tipo de mão de obra. Então, quando eu falo terceirizar, é contratar uma outra empresa que vai prestar esse serviço. Então, temos aí uma grande evolução e nós temos que sempre aproveitar ela. Então, o que a gente acha que pode ser terceirizado? Hoje, na verdade, você pode terceirizar tudo, mas o que deve ser terceirizado? Qual que é o que seria interessante terceirizar para você não ter um problema aí na sua empresa? Como eu falei, atividades de rotina, limpeza, segurança, contabilidade, administração, a parte jurídica. Contratar um advogado para a pessoa se tratar, bem viável. Você pode contratar um escritório de advocacia. Né? Contratar um contador para trabalhar dentro da sua empresa, também é inviável, você também terceiriza. Então, essas questões aí, elas são terceirizadas. E também aquelas atividades meio. Ela não é uma atividade que tem ali o foco da empresa, mas ela faz parte do objetivo. Se ela não tiver, não vai existir. Então, vamos pensar aqui numa fintech. Qual é o objetivo da fintech? Lógico, a gente está trabalhando no mercado financeiro, temos fintechs que pode ter cartão de crédito, você tem ali fintech de empréstimo e de investimento, vários tipos de fintech. O business core dessa empresa é o serviço financeiro. Mas, lógico, a gente sabe que as fintechs hoje, o que acaba ganhando aí a adesão do público são as facilidades trazidas muitas vezes pelo site, pelo aplicativo, pela solução. Então, logicamente, uma fintech ela é um serviço financeiro, mas ela é uma empresa de tecnologia. Mas essa parte da tecnologia você pode terceirizar, não tem problema nenhum. Vou dar um exemplo aqui, como eu coloquei aqui, uma fintech contrata um desenvolvedor. Não tem problema, muito pelo contrário, ela contrata vários desenvolvedores. Nesses não necessariamente precisam ser sócios. Vamos dar um exemplo aqui que hoje tem muito, né? É a biometria. Né? Então, você vai entrar no aplicativo, você precisa ter a biometria. Ó. Então, você vai contratar uma pessoa que especialista em biometria, não precisa, você não vai empregar uma pessoa dessa. Você contrata uma empresa, você contrata um prestador de serviço que tenha o conhecimento dessa atividade. Né? Porque a cadeia de serviços elas são muito grandes. Então, essa você contrata. Agora, atividade fim, na minha opinião, ela não deve ser contratada. Né? Então, o que é atividade fim? Ó? São aquelas que dizem respeito à atividade, à identidade, ao núcleo do conjunto de serviços. Né? Ou seja, é o cérebro do negócio. Né? Essa aqui, dificilmente aí você vai conseguir ter um bom desempenho, né, nessas atividades fim, se for uma pessoa terceirizada. Né? Então, o empreendedor deve manter o domínio sobre as atividades. Essas atividades fim, elas têm que ser controladas ali pelos sócios, pelos fundadores, e
por empregados que estão realmente comprometidos com a empresa. Voltando aí, por exemplo, aí na fintech, que tem um determinado tipo de solução, essa solução que ela tem, dificilmente você consegue terceirizar. Então, para você manter a qualidade do serviço, manter o foco, essas atividades ligadas ao objetivo final da empresa, essas não são aconselháveis você terceirizar. E quais outras vantagens, né? Como eu já até falei, você precisa de um funcionário por um curto período de tempo. Então, você tem ali, para você chegar na prestação de serviço, na sua solução, você demanda várias etapas, vários serviços. Você vai contratar pessoas altamente especializadas. Por exemplo, como eu falei aqui, uma pessoa ele é altamente especializada em biometria. Então, você vai contratar ele. Se você fosse contratar como empregado uma pessoa altamente especializada, talvez o dinheiro todinho da startup iria para pagar um único funcionário. Então, você tem a vantagem aí de contratar mão de obra altamente especializada, você vai pagar por hora, você vai pagar por serviço, e aí você consegue encaixar isso no orçamento. Então, essa aqui é uma vantagem das startups, que ela tem essa mobilidade. Muitas vezes as empresas elas têm dificuldade, em empresas tradicionais, eu digo, em trazer gente de fora com determinado tipo de solução e inserir essa pessoa ali na solução. Mas startup, muito pelo contrário, ela está sempre buscando um profissional aí. Por exemplo, a gente tem aí na área de marketing, mas você sabe que tem uma pessoa que é um especialista em copy, por exemplo. Então, você traz aquela prestação de serviço para aquela pessoa ajudar no seu marketing. Então, você conseguir trazer gente muito boa, seria possível você trazer através da terceirização, né? E outra vantagem também é que você consegue fazer a rescisão do contrato. Já vou entrar agora na parte de contrato. Você prevê no contrato como é que é feita a rescisão. Então, você, através ali de checagem, como está acontecendo a prestação do serviço, não está de acordo, faz a rescisão do contrato, sem trauma, sem estresse, e está tudo certo. Você contratar um empregado e tiver que dispensar um empregado registrado, você tem custos altos na dispensa de um empregado e ainda tem aquele risco, né, da ação trabalhista, né, para cobrar os direitos aí, que muitas vezes o empregador nem sabe que tem e vai descobrir lá na frente, né? Então, muito bom isso, se adequa com certeza aos cenários das startups. Mas e aí? Como é que faz para contratar? Vamos contratar através do quê? Vamos fazer o quê? Contrato de prestação de serviço. Nunca esquecemos aqui que o objetivo do curso, obviamente, eu dou algumas dicas aqui sobre gestão de startup, questão que eu falei de você ter uma startup enxuta, mas o grande objetivo é a gente trabalhar os aspectos legais, né? Então, não tem como você passar sem falar sobre o contrato de prestação do serviço. Então, o que eu falei, né, no começo da aula foi, logicamente, uma introdução. Agora que eu vou entrar realmente no que é importante nessa aula e que eu quero que você saiba. Como eu já reforcei, eu sempre reforço em todas as aulas, você que é meu aluno que é empreendedor, o objetivo desse curso é você saber os seus direitos. É você não... Na hora de você negociar com um prestador, você vai falar é assim, 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 e logicamente depois, com o auxílio de um advogado, vai formalizar esse contrato, né? E muitas vezes você, de repente, tem um advogado que trabalha para você, que cuida das questões da sua empresa, mas ele não está muito aí envolvido com as questões de inovação, de startup, e obviamente é você que vai dar o norte aí para o seu advogado. Então, é muito importante aí, que na minha opinião, que você, além de conhecer
como é que funciona a estrutura de uma startup, as formas de gestão de uma startup, as formas de crescimento, as formas de investimento numa startup, conhecer aí quais são os seus direitos. E o contrato de prestação de serviço, ele é muito importante. Sempre temos que fazer um contrato. Embora você, às vezes, você tenha ali uma troca de e-mails, ela já vale como um contrato. Um aceite ali numa proposta também já vale como um contrato, mas isso tem um grande problema, você não tem cláusulas pré-definidas. A grande vantagem do contrato são que o contrato ele é o meio pelo qual são inseridas as cláusulas. Isso que a gente vai discutir. As cláusulas do contrato são as questões mais importantes. O contrato em si, o aceite do contrato, ele é só uma formalidade do início do serviço. Então, você ter ali, você receber um e-mail e com uma, por exemplo, de um orçamento e você responder sim, aceito, e aí a pessoa já começa a prestar aquele serviço porque naquele orçamento já tinha uma data e um preço. Ok, mas e o resto? Será que não é importante? Então, eu quero convidar você sempre aí a ter sempre ter contrato. Tudo que você for fazer, você tem contrato. E isso, lógico que a gente está, muitas vezes a maioria dos alunos aqui são empreendedores iniciantes. Quando você for mostrar isso para um futuro investidor, ele vai ver que a sua empresa é organizada, é preocupada e através disso, você minimiza riscos. Você tendo um contrato, você minimiza riscos aí de eventuais acionamento na justiça e caso, por exemplo, for adicionado na justiça, esse contrato muitas vezes é o que vai te salvar, tá? Então o contrato ele é utilizado para diversas modalidades aí, como eu falei, no cowork tem um contrato, vai contratar a limpeza, vai contratar a pintura, contrato com o contador, contrato com advogado, desenvolvimento de software, tudo faça um contrato. Essa aqui é a minha dica, né? Um contrato, ele é um documento, né, essencial. Né? Você, muitas vezes, no começo, é contrato verbal, contrato de boca, o fio do bigode, vamos dizer assim, mas isso não é bom para o crescimento da sua empresa. A gente já falou sobre isso. Quem monta uma startup, que é uma empresa com a solução, uma prestação de serviço escalável e replicável, é porque você quer o crescimento. Ninguém monta um negócio que é replicável sem pensar no crescimento. E crescer, né, de forma amadora é crescer e com riscos aí altos de quebra. Eu já falei no começo desse curso que a maioria das empresas quebram porque não tem uma base, não é por conta do produto, é porque não tem uma base boa, um alicerce como se fosse uma construção, e você tem aquele alicerce para manter aquela construção por muitos e muitos anos. Então, você tem que ter uma boa base e o contrato faz parte dessa base. Então, vamos lá, vamos ver quais são as principais cláusulas do contrato. Eu vou começar falando aqui do que é mais básico, mas que é muito importante. E depois eu vou falar algumas cláusulas assim específicas. Então, as 6 primeiras cláusulas, elas são básicas para qualquer tipo de contrato, independentemente de ser startup ou não. As próximas são mais voltadas mesmo ao mercado da inovação. Então, a primeiro, logicamente, a qualificação das partes. A pessoa tem que ser qualificada de uma maneira que você consiga identificar quem é o seu prestador, principalmente pelo fato de que se você tiver que acionar esse contrato na justiça, você vai precisar do endereço, vai precisar aí de saber quem que é o seu prestador. Um problema que ocorre, né, eu falei aqui, que você minimiza riscos trabalhistas. É uma diferença, né? Lógico que você contratando um freelancer sem vínculo de emprego não tem risco trabalhista. Agora, quando você contrata uma empresa, olha só que importante isso aqui,
né? Presta atenção quem não sabe, você que é empreendedor, é empresário aí não sabe. Quando você contrata uma empresa que presta um serviço terceirizado dentro da sua empresa, um serviço de limpeza, por exemplo, você é responsável pelaqueles funcionários da sua empresa. Você tem uma responsabilidade subsidiária. E acontece muito, 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 muito. Uma empresa que geralmente é pequena, presta um serviço de limpeza, e não é só para você, para vários. Né? E muitas vezes ela não consegue gerir por falta de caixa, porque ela te emite ela presta um serviço, emite uma nota, você vai pagar aquela nota não sei quando, e às vezes tem uma das empresas não está pagando aquela nota, mas no dia do pagamento tem que honrar funcionário, e aí ela acaba pegando empréstimo e vira aquela bola de neve, e muitas vezes a pessoa faz a demissão de um funcionário ou de vários ao mesmo tempo e não tem ali como pagar aqueles direitos. O empregado da empresa terceirizada, ele aciona a justiça, ganha na justiça, obviamente, o direito de receber as suas verbas rescisórias, e a empresa, cadê aquela empresa? Sumiu. Né? Você não sabe onde ela está, obviamente você vai ser responsabilizado e você vai ter que pagar aquela ação trabalhista, mas você tem direito de entrar com uma ação de regresso contra aquela empresa. E muitas vezes essa empresa nem participa do processo trabalhista, ela, embora seja intimada, ela não contrata advogado, não aparece ninguém, então você já viu que você vai ter que pagar por isso. Então, muito importante aí ter a qualificação. O objeto, lógico, parece óbvio, mas você tem que saber, você tem que estar específico o que você quer ali. O objeto do contrato ele tem que ser claro, ele tem que ser detalhado. Principalmente, eu já vi acontecer vários problemas com desenvolvedores. A gente acaba citando muito a questão do desenvolvimento, porque como a gente está trabalhando aí com tecnologia, a figura do desenvolvedor ela está sempre muito presente. Então, você contratar uma pessoa, fazer um contrato. Olha, o contrato, eu quero que você faça aqui neste contrato um site de venda de artigos esportivos. Tá bom? Tá bom. Pronto. Tem que me entregar daqui a um mês. Daqui a um mês ele te entrega um site que você não gosta, que está faltando várias coisas que você pensou, mas você não colocou no contrato. Então, detalha tudo que você vai colocar nesse contrato. E aqui, ó, uma dica, peça ajuda. Então, você vai contratar um programador, que vai realizar ali um determinado tipo de trabalho para você. Conversa, se você não é da área de TI, conversa com outro programador, conversa com aquela pessoa, talvez um colaborador seu, para te ajudar a detalhar. Isso tem que ser muito, muito bem detalhado. Muito importante, né? Às vezes a gente, como eu falei, você trabalha ali naquela atividade fim, mas ela depende da atividade meio. E aquela atividade meio, se ela não entregar, recentemente eu escutei aí uma história, todos os dias eu escuto a mesma história, mas foi ontem eu escutei essa história de que contratou uma empresa para desenvolver uma parte tecnológica e no final acabou o prazo e tinha entregado 25%. E aí o que acontece? Você vai confiar naquela pessoa que só entregou 25%? Então, se naquele período ali demorou, por exemplo, em 3 meses ele entregou 25%, para entregar tudo vai demorar 1 ano e aí você já perdeu até a empresa. Então, muito, muito cuidado. Outra cláusula que tem que ter, obviamente, é o preço e as condições de pagamento. Então, tem que deixar bem claro qual que é o valor, como que ele vai ser pago. A dica aqui, obviamente, é pagar conforme vai entregando o serviço. Né? Isso aqui é óbvio. Ninguém vai, lógico, às vezes você adianta uma entrada, vai fazendo pagamentos mensais, mas as condições de pagamento, elas têm que ser claras ali para o prestador saber que ele tem um dinheiro para receber e você poder o que você vai estar pagando tem um retorno. Então,
O prazo, logicamente, é muito importante. Uma prestação de serviço, ela não pode ser ali feita sem prazo, porque senão também outra questão que você pode até botar seu negócio a perder. Tem que ter o prazo de entrega, tem que ter um cronograma. Se tiver mudança, o que acontece? Às vezes a pessoa te entrega ali um determinado tipo de serviço, mas você vê que teve uma ideia, mudou, agora talvez uma legislação, entrou uma coisa a mais. Então, isso tem que estar previsto, né? Que caso tenha alterações, vai estender o prazo, tudo muito importante, certo? Rescisão do contrato, também tem que deixar claro, né, que esse contrato ele poderá ser rescindido se acontecer determinado tipo de situação. Por exemplo, não entregou. Então, voltando ali ao cronograma, a pessoa tem ali 3 meses para entregar um trabalho, então ele tem que entregar 33% a cada mês. Se não entregar, rescinde o contrato. É muito importante aqui que a rescisão ela tem aí uma previsão já de multa, que eu vou falar no próximo item. Então, quais são as condições de rescisão? Pode rescindir? Não pode? Tem que dar um prazo? Olha, se você não quiser mais, você tem que me avisar com 30 dias de antecedência. Então, todas as questões de rescisão têm que estar previstas. E, por último, aqui nas cláusulas mais genéricas, são as penalidades, né? O que acontece se não cumprir o contrato? Tem que ter uma multa. Isso aqui dá uma seriedade, né? Muitas vezes, principalmente no começo da relação, fica uma coisa meio, né, parece que gera uma desconfiança, mas não, tem que ter e pronto. Olha, se você não entregar, o contrato é 1.000, eu vou te pagar por mês. Se você não entregar, você vai tomar uma multa de 50%, eu só vou te pagar 500 e pronto. Se você não cumprir o prazo, vai ter multa. Se quiser fazer a rescisão do contrato, que nem, por exemplo, olha, para fazer a rescisão do contrato, precisa avisar um mês antes sobre uma pena de multa de R$5.000. Então, por que tem que ter isso? Até para a pessoa que quiser rescindir o contrato, ela saber. Então, por exemplo, a pessoa tem que pagar uma multa de R$5.000, só que ela tem ali um trabalho para fazer que vai ganhar 50. Então, ele paga a multa de R$5.000 para poder ganhar ali os 50. Então, vai acabar compensando. Então, a multa, ela tem ela serve tanto para inibir, né, as faltas, mas quanto também para fazer a resolução do contrato da melhor maneira possível. E a multa ela também serve como uma indenização, né? Então, se você tem ali uma rescisão do contrato, onde você já prevê uma multa em caso de descumprimento, não vai ser possível depois você acionar aquela pessoa por perdas e danos, porque a multa já serve para compensar esses prejuízos. Então, todo contrato que você fizer, tenha sempre essas seis cláusulas, ok? E vamos continuar, né? A próxima, que é muitíssimo importante aqui quando a gente está falando de startups, né? Propriedade intelectual. Olha só, o contrato ele tem que prever já que vai transferir total ou parcialmente os direitos patrimoniais daquilo que for produzido. Ou seja, quando for, né, você contratou a pessoa, que seja um desenvolvedor, que seja uma pessoa que vai fazer um logo, que vai fazer um filme, qualquer coisa que ela for feita, que você está pagando, automaticamente, lógico que os direitos autorais, eles são personalíssimos, eles não se transferem, o direito é meu. Agora, os rendimentos, né? Ali os direitos patrimoniais, o lucro que vai vir, eles são 100% ali cedidos. Então, não adianta você pagar uma fortuna para a pessoa desenvolver ali um trabalho para você, e aí quando você for mandado embora, ela é dona daquele negócio, não faz o menor sentido, e essa cláusula muitas vezes ela é esquecida. Outra coisa que ele coloca ali pode colocar também aqui nessa área da propriedade intelectual é o quê?
você, quando no interrompimento, na interrupção do contrato, né, na rescisão do contrato antes do término, tudo que foi feito tem que ser passado. Então, no caso do desenvolvimento, está fazendo um site. Quer dizer, o site ele só está pronto quando finaliza. Só que na metade ali, o que for feito, ele tem que ser entregue. Então, tudo que for feito, ele tem que ser entregue. Não pode esconder nada. Para quê? Para uma próxima pessoa que for assumir o serviço. Certo? Então, isso aqui é muito importante também. Às vezes é o principal da empresa, é a propriedade intelectual. Confidencialidade, como tem nos outros tipos de contrato que a gente já falou, estabelece aqui que não vai poder divulgar a terceiros as informações. Isso aqui é meio óbvio, mas tem que ter. Mesmo que seja óbvio, tem que ter. Aqui eu coloquei como penalidade e multa, mas na verdade aqui o título é diferente. Aqui a gente está falando sobre a não concorrência, tá? Onde está escrito aqui penalidade e multa, quer dizer que é não concorrência. Então, ou seja, aquele prestador de serviço que trabalha para você, quando terminar ali o prazo do contrato, rescindindo no contrato antecipadamente ou não, ele não vai poder, por um determinado tipo de tempo, trabalhar para um concorrente seu e também não vai poder abrir uma empresa igual a sua. Então, você pode colocar isso também no contrato e é importante saber que isso está no contrato, não tem que pagar. Né? Por exemplo, se o pessoal vou ficar 6 meses sem atuar nesse ramo, então eu tenho que pagar o salário, não tem que pagar. Só que teria se fosse empregado, mas não é. Né? É um contrato. Olha, eu vou te contratar para você desenvolver essa solução para mim. Quando você terminar, você não vai poder trabalhar para outro por 1 ano. É uma opção, o contrato ele é livre, não é uma cláusula abusiva. Né? Então, tem que ter essa cláusula da não concorrência. Outra questão muito importante, principalmente aqui, falando em startup, falando em economia, solução de conflitos. Como é que você soluciona o conflito? Você vai pegar qualquer contrato, qualquer coisa que acontecer, você vai levar para a justiça? Vai demorar 1, 2, 10, 20 anos para ser resolvido? Às vezes o valor que você vai gastar com o advogado é mais do que você está cobrando ali para receber. Então, colocar no contrato que você tem ali formas alternativas de solução de conflito. Então, quais são as principais? Autocomposição, conciliação, mediação, arbitragem. Então, autocomposição, as partes elas têm que chegar em um acordo. Conciliação pode ser intermediada por alguém, até pelo judiciário. Hoje nós temos aí o judiciário, eles têm os centros de conciliação, isso daí é de graça, dá para você usar ali. Uma vez que você fez um acordo na justiça, ele se torna um título executivo, ele é uma sentença, ele tem que ser cumprido sob pena de executar. Você pode contratar também uma mediação, alguém que faça como se fosse um trabalho de conciliação, mas a mediação já é mais no âmbito mais particular. Você tem um mediador que vai chegar ali na solução, ou então a arbitragem, que é como se fosse um tribunal, mas é um tribunal, não um tribunal de justiça do vinculado ao Poder Judiciário, que a gente sabe aí os problemas que existem. Você é obrigatório ter um advogado, você tem que pagar as custas. A arbitragem é uma solução muito mais barata, onde você confia a uma pessoa competente para estar respondendo ali, ajudando na solução daquele conflito. Então, são cláusulas que você coloca no contrato que o prestador tem que aceitar, é assim que você trabalha. Né? E aí, isso, eu costumo dizer, que isso que você procura uma segurança para você, contratante, mas isso dá uma segurança para o contratado também, que ele vê que você toma todos os cuidados necessários. O foro, a maioria dos contratos tem, você indica onde que vai ser, em caso de litígio, aonde que você vai executar aquele contrato. Então, por exemplo, você tem uma empresa na cidade de São Paulo, e aí você contrata um desenvolvedor que está no Brasil inteiro. Você vai deixar claro, caso tenha algum problema, esse contrato tem que ser resolvido aqui
na cidade de São Paulo. Mais uma vez eu falo, é o contrato quem vai fazer, é o tomador de serviço, é o contratante. Então, você vai colocar essa cláusula e aí a pessoa, não quero, então não vai querer. Então, não adianta você contratar uma pessoa lá no estado, lá, 3.000 quilômetros da sua empresa, ele entra ali na justiça, às vezes por conta de um valor que é menos do que o valor da passagem aérea, e você acabou ficando inviável. Então, não pode esquecer, colocar o foro aí, a gente chama o foro de eleição ali aonde está a sua empresa. Ou muitas vezes, né? Às vezes você tem ali uma empresa no interior, coloca ali o foro na capital também. Isso aí é muito comum. E a escolha da lei aplicável. Você tem que falar qual que é a lei. Que nem a gente já falou aqui, eu estou te contratando, contrato de prestação de serviço, nós estamos sendo regidos aqui pelo Código Civil. Então, não adianta você querer vir cobrar direitos ali da lei trabalhista que não se encaixam. Então, muito importante você colocar ali as leis que estão aplicando. E por último, mas não menos importante, são as testemunhas. Às vezes a pessoa faz o contrato e deixa para lá, acha que não é importante. Para que é importante ter uma testemunha? Para quê? Às vezes não sabe, eu vou te explicar. A testemunha, lógico, ela não serve só para atestar ali, não, realmente eu vi, a pessoa contratou e eu estava lá. Não, porque hoje você tem o reconhecimento de firma, você tem a assinatura eletrônica, assinatura digital. Testemunha não serve para testemunhar que esse contrato foi firmado. O grande objetivo, que você não pode deixar de ter uma testemunha, é que o contrato que tem duas testemunhas e assinou esse contrato, ele se torna um título executivo. Você pode executar. Então, eu vou fazer uma pausa aqui, já vou explicar isso. Vou explicar uma coisa que é mais fácil. Que me perguntam sempre. Mas a testemunha é uma minha e a outra dele? Não, não importa. Duas pessoas que você, logicamente, consiga identificar elas. Pode ser as duas pessoas do contratante, as duas pessoas do contratado. O importante não é isso. É o seguinte, você quando tem um contrato e tem algum problema que você precisa levar na justiça. Na justiça, existem diversos tipos de processo. Um deles é um processo de conhecimento, ou seja, o juiz ele analisa o contrato, por exemplo, ouve as testemunhas, analisam as provas e no final ele dá uma sentença. E nessa sentença ele fala quem tem o direito. Então seria assim uma primeira fase. Então ele reconhece, olha, a parte contratante tem o direito a isso, isso e isso. Então ele simplesmente dá uma sentença. Essa sentença ela se torna um título executivo. Aí você vai pegar essa sentença e vai, no mesmo processo, mas ele é como se fosse um apenso, um adendo, vai começar um novo procedimento, como se fosse um procedimento de cobrança. Aí você vai cobrar aquilo que o juiz definiu. Então, muitas vezes, o mais trabalhoso, o que demora mais na justiça, é essa parte de conhecimento. Essa parte de conhecimento, que demora 2, 3, 10, 20 anos para o juiz decidir quem que tinha o direito. Essa é a parte mais demorada. Se você tem um contrato assinado por duas testemunhas, você pula essa parte. E aí você já vai para a segunda fase do processo. Você já vai fazer a execução do título extrajudicial. É a mesma coisa, é o mesmo tratamento dado a um cheque. Então, se você tem um cheque e que foi passado e aí está sem fundo, você já vai lá e já faz a execução desse cheque. Uma duplicata, você executa o duplicata. O contrato, executa o contrato desde que tenha duas testemunhas. Então, não esqueça disso. Então, essa foi a nossa aula de hoje, a 9ª aula, que é uma aula que é muito importante. Eu reforço aqui, muitas vezes, a contratação de um profissional do direito, do advogado, fica para um segundo plano, mas não é que porque eu sou advogado que eu falo isso, mas é muito importante. O sucesso da sua empresa, com certeza, ele passa ali pela contratação adequada do profissional, que vai ajudar desde ali da formalização da sua empresa, questões
de proteção da propriedade intelectual e a parte de contratos. Eu já falei aqui que os principais são contratos com fornecedores, contratos com investidores, contratos com os prestadores de serviço, contratos ali de distribuição do seu produto. Então, os contratos é o que traz ali a tangibilidade e torna ali palpável aquele negócio. O negócio, ele só né, como a gente diria ali, como eu falei no último explicação, ele só consegue executar um serviço que não foi prestado se você tiver aqui aquela materialidade. Então, materializar o seu contrato, lógico que se você colocar aí no Google modelos de contrato, tem um monte, mas, obviamente, que o auxílio do profissional, principalmente aquele profissional especialista em determinados tipos de contrato, com certeza aí ele vai te ajudar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Muito obrigado.